Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos esse momento de escola dominical. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, a fim de compreendermos ainda mais aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Só podemos conhecer a verdade da Tua Palavra, porque foi vontade do Senhor se revelar a nós. É desejo do Senhor que conheçamos a Tua Palavra. E é por isso que estamos reunidos aqui nessa noite, nesse momento de escola dominical. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos direcione, para que a Tua Palavra seja aplicada aos nossos corações e possamos mais uma vez nos maravilharmos com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te agradecemos por este momento tão precioso e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom, há algumas semanas atrás nós iniciamos esse estudo dentro deste conceito, ou dentro deste tópico, a salvação, nessa série de lições que nós estamos fazendo, da série Primeiros Passos, que falam das doutrinas básicas da fé cristã. O estudo sobre a salvação, ele é um estudo muito rico, ele é muito profundo. Na verdade, ele é dos ensinamentos centrais da palavra de Deus. Ele aponta, Cristo o nosso Salvador, o ambiente central de toda a Escritura. O Antigo Testamento fala de Cristo como Salvador, o Novo Testamento fala de Cristo como Salvador. Então, a salvação, no final das contas, é o todo da palavra de Deus. Embora existam vários assuntos que vão decorrer da salvação e que vêm junto com esse tópico, esse conceito da salvação, a salvação, em última análise, é o plano central das Escrituras. É aquilo que a Bíblia fala do começo ao fim, isso culminando na figura de Cristo Jesus como o próprio Salvador. É tão grande, tão vasta essa área do estudo, que dentro da teologia há uma área específica para o estudo sobre a salvação. Essa área é chamada de soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação. Só um pouco de cultura popular. Alguém sabe como é o nome daquele que nasce em Salvador, na Bahia, na cidade de Salvador? Quem nasce em Capanema é capanemense, certo? Quem nasce em Salvador é o quê? Baiano também, mas na cidade de Salvador? Salvadorenho, não. Alguém sabe? Soteropolitano. Nome bonito, né? É um soteropolitano, porque essa palavra de soteriologia, que fala o estudo da salvação, é da onde vem também essa palavra, aquele que nasce em Salvador, politano, né, de polis, cidade, e sóterio de Salvador. Então, aquele que nasce em Salvador é soteropolitano. Depois, se você quiser pesquisar um pouco a respeito, é só para poder associar uma coisa com a outra. Mas a salvação, então, ela encontra dentro da teologia um campo próprio que é chamado de soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação, que abrange a figura de Cristo como Salvador, que fala a respeito do porquê é necessária a salvação, qual é o meio da salvação, qual é o fim da salvação. Então é um ambiente vasto e nós estamos tratando aqui apenas de algumas pinceladas a respeito desse assunto. Como nós vimos há semanas atrás, como nós não tivemos escola dominical na semana passada, eu vou passar rapidamente pelos tópicos que nós estudamos. A primeira coisa que nós vimos é que nós somos salvos de alguma coisa, ou salvos do quê? Foi essa a primeira pergunta que nós tentamos responder aqui nessa nossa série de estudos. E nós vimos aí alguns temas dos quais a Bíblia nos fala a respeito de salvação. Nós vimos que nós somos salvos do domínio do pecado, somos salvos do império das trevas, somos salvos do salário do pecado, mas em última análise nós somos salvos da justa ira de Deus, que é Deus dando a paga justa pelos pecados da humanidade. Vemos isso em Romanos capítulo 5, verso 9, outros textos paralelos, mas vimos mais precisamente em Romanos 5, 9, que diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. A salvação, ela é, em última análise, a salvação da justa ira de Deus, pagando ou cobrando o preço pelo pecado. Uma vez que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, a salvação, então, é esse processo reverso de nós conseguirmos obter agora vida ao invés do salário do pecado. A morte, nós obtemos agora o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a salvação fala, em última análise, de sermos salvos por Deus da justa ira de Deus. Então, se Deus não enviasse o seu Filho, presta atenção nisso, se Deus não enviasse o seu Filho, se não houvesse plano redentivo,
Se Deus condenasse toda a humanidade pelos seus pecados e lançasse todos os seres humanos no inferno, Deus não seria injusto, Deus não deixaria de ser bom, Deus não deixaria de ser Deus. Mas Deus é ainda mais, Ele é misericordioso, Ele é dadivoso, Ele é gracioso e nos dá em Cristo Jesus a salvação, mostrando ainda mais o caráter de Deus e o amor de Deus manifestado por Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos seguindo. Depois nós falamos sobre esse preço pago para a salvação. E vimos que Deus enviou Jesus para morrer por nós. Esse foi o preço pago, o próprio Jesus. Mas que Deus enviou o seu Filho, enviou Jesus. E ao mesmo tempo Jesus se deu, Jesus se entregou voluntariamente. Não foi um plano tirano de Deus Pai enviando o Filho, como se ele não tivesse nenhuma escolha. Foi algo definido pela Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo em harmonia, participam de todo o processo da salvação. Então Deus envia o seu Filho, João capítulo 3, verso 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus é aquele que dá a sua vida, e Ele diz, eu a dou voluntariamente, ninguém pode tirá-la de mim. Então Jesus se entregou voluntariamente, e esse sacrifício de Cristo cumpre com a justiça de Deus. É o sacrifício de Cristo que paga o preço da morte, o preço do pecado. Por isso Cristo tem que morrer, para que o preço do salário do pecado seja pago. O salário do pecado é a morte. A diferença é que a morte que os filhos de Deus pagam é a morte de Cristo Jesus. Nós entregamos Cristo Jesus como sacrifício substitutivo pelos nossos pecados, pela nossa morte. Assim estamos livres da ira justa de Deus. E Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador de todos aqueles que nele creem. Amém? Então nós vemos aí o cumprimento dessas duas coisas. Deus exercendo justiça, o salário foi pago, a consequência foi imputada, a justiça de Deus não foi destruída pelo seu amor, mas também o amor de Deus não foi encoberto pela sua justiça, em que Ele nos dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, foi o texto que nós lemos, que fala, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ou seja, Deus deu vida a vocês com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então nós vemos Deus em Cristo Jesus riscando ou pagando o escrito de dívida que era contrário a nós. Como nós vimos um pouquinho na semana passada, esse é um termo legal, um termo jurídico da época, onde os escravos ou as dívidas eram escritas, literalmente escritas, como se fosse uma promissória, por assim dizer. E uma vez que aquela dívida era paga, era sanada, ou o escrito era rasgado, ou ele era rasurado, ou era escrito nele a palavra tetelestai, ou tetelestai, que seria a pronúncia mais correta. E significa está pago, está finalizado, está consumado, que é exatamente a palavra que Cristo diz na cruz. João capítulo 19, verso 20, que Jesus olha aos céus, após ter experimentado o vinagre que colocam para que ele beba na cruz. O texto diz que Jesus diz, está consumado. E a palavra no grego é tetelestai, a palavra do escrito de dívida pago. Então essa harmonia das histórias torna ainda a visão da salvação tão bela, um real poema de Deus escrito através da história em Cristo Jesus, pagando o escrito de dívida. Amém, queridos? Eu passei rapidinho porque foi tudo que nós falamos nas últimas 3 semanas, se eu não me engano. Nós estamos gastando um bom tempo aqui nessa doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar então a respeito de como posso ser salvo. Nós vimos salvos do quê? Nós vimos qual é o preço pago para essa salvação. E agora a gente vai àquela famosa pergunta, tá, mas e eu? Como eu faço para obter essa salvação? Se Cristo fez essa obra, então todos estão salvos? Todas as pessoas estão salvas? E eu sei que você pode ter muito entendimento a respeito desse assunto, mas eu quero lembrar que o assunto da salvação talvez seja um dos assuntos mais falados,
nas igrejas, principalmente igrejas evangélicas, mas talvez um dos menos compreendidos, ou compreendido de forma equivocada. Porque quando se fala de salvação, se pensa sempre em vida após a morte, como é que vai ser depois da morte, inferno, céu. Mas nós vimos até aqui que a salvação ela fala muito mais do que simplesmente a eternidade futura. Ela fala também do nosso dia a dia, fala do reconectar-se com Deus, a intimidade com Deus, fala-se sobre a respeito da nossa interioridade, o amor para com o próximo, é o reverter de todos os efeitos da morte, a morte que atingiu o homem em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação ao mundo, à natureza, em relação a si mesmo, e nós vemos então um retrocesso. Mas como é que nós vamos obter essa salvação, ou como é que nós encontramos essa salvação? A pergunta seria, como posso ser salvo? A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: a salvação não é obtida através de obras ou de caridade. A salvação não é obtida através de obras ou de caridade. É sempre bom frisar essas coisas, porque mesmo dentro de igrejas evangélicas ou igrejas chamadas protestantes, e a ideia do protestantismo, uma das coisas que fez com que o protestantismo se arvorasse, fosse tão forte, foi essa batalha contra essa dualidade de que a salvação, ela necessita das obras, que a salvação é fruto das obras. Na verdade, a teologia católica, apostólica romana, diz que nós somos salvos pela graça e com as obras. Não é só pela graça, mas é pelas graças mais as obras de caridade. A salvação é entendida no contexto romano assim, de que é pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, mas também com o auxílio das obras. Então, a reforma protestante vem para combater isso. Não, é pela graça somente, é pela fé somente, pelas escrituras somente, é somente por Cristo e por Cristo somente, e para que no final de todas as coisas seja somente a glória a Deus somente. Esses são os 5 solas da reforma protestante. Nós vamos ver isso em um outro momento. Então a salvação, embora nós vamos ver também um pouquinho mais à frente, ela traga como consequência ações ou obras justas, que a Bíblia chama de boas obras, não são as boas obras que trazem a salvação. A salvação não é dependente das boas obras, embora as boas obras sejam consequências diretas da salvação. Amém, queridos? Isso tem que ficar sempre muito claro. Porque mesmo em meio a igrejas evangélicas, há uma busca pela salvação pelas obras. E as pessoas fazem as coisas para serem salvos, e não porque foram alvos da salvação, alvos da graça de Deus. O que torna qualquer obra nossa uma obra de tentativa meritória de receber a salvação. Algo do tipo, bom, eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu sou salvo porque eu não sou aquilo outro. Não, a salvação é pela graça de Deus. A salvação é pelo sacrifício de Cristo. Embora as obras estejam nesse bojo da consequência de uma vida salva, nós somos salvos pela graça de Deus. É o que diz o texto de Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Um texto que a gente repete ele várias vezes, talvez você tenha ele de cor, mas a gente precisa entender esse texto com profundidade. E diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja que essa sequência de texto fala exatamente isso que eu falei aqui, de várias formas, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem da gente, isso é dom de Deus. Isso não é por obras, porque se fosse por obras eu poderia dizer, fui salvo, mas fui salvo porque eu sou um bom rapaz, fui salvo porque eu fiz tudo que eu precisava fazer, fui salvo pelos meus méritos, e aí estou esvaziando o sacrifício de Cristo. Por outro lado, a sequência do texto diz que nós somos criação de Deus, ou seja, uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Em Cristo somos novas criaturas, mas tem um objetivo, tem um propósito, tem uma finalidade. Aqueles que são novas criaturas foram feitos para fazer boas obras, para demonstrar a salvação nos seus atos. Note que o texto fala exatamente de que a salvação não é fruto das obras, mas as obras são fruto da salvação.
A salvação não é consequência do que eu faço, mas o que eu faço é consequência da salvação que me atingiu. Amém, queridos? E é bom nós vermos esse texto, o versículo 10, se você tiver um espacinho na sua Bíblia, até é uma boa você fazer aí, a palavra aí que é colocada como criação, outra versão diz, somos feitura de Deus. Essa palavra no grego é a palavra poema, a palavra poema. Então, lembre-se, você é um poema de Deus. Você é uma belíssima composição harmônica, bela e gloriosa, feita em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Amém, queridos? Amém? Então, como é que eu faço para ser salvo? Primeiro, a salvação não é obtida através de obras ou de caridade. A salvação, ela está em Cristo, e em Cristo somente. Um dos textos muito conhecidos, João capítulo 14, verso 6, palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixa bem claro que Ele é o único caminho a Deus. Pedro, em sua pregação, vai falar em Atos capítulo 4, versos 11 e 12, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. O verso 12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ainda João capítulo 6, verso 40, palavras de Jesus, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É bom sempre lembrarmos isso, é bom sempre termos um desses versículos na nossa cabeça, no nosso coração, decorado, de que a salvação está só em Cristo Jesus. Mais uma vez, esse é um combate à teologia cristã romana, que prega não só Cristo Jesus como Salvador, mas a mediação de outros santos ou de outras pessoas para nos levar até a Deus. A Bíblia vai dizer claramente, não há salvação em nenhum outro, não há outro intermediário, não há outro mediador, somente através de Cristo Jesus há a salvação e a remissão dos pecados. Não tem atalho, não tem outro caminho, embora a gente nem possa dizer atalho, né? Porque está só incumpridando o caminho, não está fazendo ele ficar mais curto. E pede para fulano, para que peça para fulano, para que peça para fulano, para que chegue em Deus, e então a situação seja resolvida. E quando a gente olha para a beleza que há na Escritura, principalmente no Novo Testamento, falando dessa linha de acesso pessoal a Deus, em que Jesus nos ensina a orar ao Pai, chamando de Pai Nosso, onde Cristo é a própria ponte a Deus, o sacrifício de Cristo é a própria ponte a Deus. O texto de Hebreus vai dizer que através do sangue de Jesus, foi-nos aberto um novo e vivo caminho, em que podemos entrar confiadamente à presença do Pai, à presença de Deus. Então, pensar em outros tipos de mediação, seja de pessoas vivas ou mortas, é uma afronta às Escrituras, é uma afronta à palavra de Deus, até no que diz respeito ao nosso desejo de sermos abençoados. Quando nós acreditamos poder espiritual a pessoa A, B ou C, dizendo, se aquela pessoa tocar em mim, orar por mim, aí sim eu serei salvo, aí sim eu serei curado, aí sim eu serei transformado. Nós estamos transportando a glória e o poder que há somente em Cristo e confiando isso a uma outra pessoa. Queridos, hoje em dia nós vemos caravanas de cristãos evangélicos se dirigindo a concentrações de fé em busca de um poder sobrenatural que está depositado na vida de um indivíduo. Isso é desprezar o sacerdócio de todos os crentes. Isso é desprezar o sacrifício de Cristo e o poder que está sobre a igreja de Cristo. Não digo que Deus não use pessoas, e Deus usa pessoas, inclusive nós.
O grande problema é quando nós depositamos a nossa esperança de fé, de milagre, de cura, de restauração, não em Deus, mas em alguém que tem um poder sobrenatural. Tive que lidar com uma situação dessa recentemente, nessa minha última viagem, de um crente que tem uma pessoa na família que está doente, queria que imprimisse uma foto, para que viajasse não sei quantos quilômetros, para ir em determinado lugar, para apresentar a foto para que aquela pessoa ore pela foto, para que a pessoa seja curada. Isso dentro de igreja evangélica. Irmãos, nós temos que lembrar que o sacrifício de Cristo é poderoso para todos e sobre todos nós. Ele é o único mediador. Ele é o único intermediário. É somente em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que nós temos livre acesso a Deus. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, da igreja. Amém? Então, a salvação está em Cristo e em Cristo somente. Então, uma vez que não há nada que eu possa fazer para ser salvo, só o que me resta é depender e me render à suficiência do sacrifício de Cristo. E aí vem aquela pegadinha, né? Bom, então há algo que eu devo fazer, que é aceitar a Jesus. E aí a gente tem que entender o seguinte: nós somos passivos nesse processo. Lembre-se que o homem caído em seus delitos e pecados é alguém que está em todo o tempo resistindo a Deus. É alguém que está em todo o tempo lutando contra Deus. É alguém que é inimigo de Deus. O crer em Cristo é se render, é deixar de ter uma atitude ativa contrária a Deus e se render ao sacrifício e à suficiência de Cristo Jesus. Então, em última análise, isso que as pessoas falam de aceitar Jesus como se fosse algo que eu estou ativo no negócio, não, é na verdade eu me render, parar de lutar, reconhecer que não há em mim suficiência para a salvação, que não há em mim méritos, é dizer: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, e que não há nada em mim que tenha qualquer tipo de benefício para que eu chegue na Tua presença. Por isso eu clamo o sacrifício de Jesus, eu clamo que aquilo que foi feito por Cristo seja imputado sobre mim. Eu peço, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida. Amém, queridos? Embora pode parecer muito igual a consequência que é: Cristo, eu sei que eu sou um pecador e eu necessito da Tua misericórdia, por isso eu peço que o Senhor me lave, me limpe. A oração, né? A famosa oração de arrependimento, no final das contas é a mesma coisa, mas o motivo que nos leva a ela que deve ser sempre bem compreendido. Nós não somos esses ativos no processo. Nós somos aqueles que largam as suas armas, que reconhecem a sua incapacidade e se entregam, se rendem ao sacrifício de Cristo. Por isso que uma das canções que nós cantamos na nossa igreja é: eu me rendo aos Teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. A ideia de rendição é um termo que talvez você já se lembre, é um termo de guerra. Lembra como é que eram as coisas na guerra? Quando o exército percebia que não ia conseguir vencer, o que eles faziam? Pegavam um pedaço de pau, um mastro, alguma coisa alta, amarravam uma bandeira branca, lembra da bandeira branca? E levantavam dizendo assim: olha, nos leve, não nos mate, nos leve. Nós não vamos lutar mais, nós reconhecemos que nós não temos força bélica, nós não temos capacidade de vencer essa guerra, por isso a única coisa que nos resta é nos render. Por isso render-se a Cristo é parar de lutar. E quando nós falamos sobre esse parar de lutar, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos 1, não está aqui na minha pauta não, mas acho que é importante a gente dar uma olhadinha nisso. É um assunto que está bem na minha mente. Eu tive que fazer um trabalho sobre esse texto há pouco tempo atrás. Então eu tive que mergulhar bastante nesse texto. E é um texto belíssimo. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, presta atenção nessa palavra, que suprimem
a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Irmãos, esse texto aqui é o resumo de todas as coisas. Paulo vai dizer que não há uma pessoa na face da terra que tenha motivos para dizer: eu não posso crer em Deus. Deus não existe. Paulo diz porque desde a criação, Deus tem sido visto em toda a criação. A assinatura de Deus está em toda a criação, de forma que não há uma pessoa que possa ser desculpada, dizendo: não sabia que Deus existia. Mas o que os homens fazem para poder ter a consciência tranquila diante da sua rebeldia contra Deus? O texto no versículo 18 vai dizer que eles suprimem, abafam a verdade e trocam a verdade pela injustiça. Eles escolhem um caminho para negar a Deus, escolhem um caminho para tentar aplacar a sua consciência da existência de Deus, se apoiando em coisas que foram criadas por Deus, que é o que o texto vai dizer aí no fechamento, que trocaram a glória do Deus imortal e converteram em adoração àquilo que é feito à imagem do homem, bem como a répteis e quadrúpedes. O que significa isso? É a adoração das coisas criadas. E hoje um dos argumentos que mais tem sido usado para dizer Deus não existe é o argumento da ciência, que é o estudo das coisas criadas por Deus. É colocar esse estudo acima do próprio Deus que criou todas as coisas. Então, para se suprimir a verdade, é necessário colocar alguma coisa no lugar. E todo ser humano coloca alguma coisa no lugar para poder suprimir essa verdade. E o texto vai nos dizer que não há desculpas. Todos nós, todos os seres humanos, são conscientes de algo que transcende. Em um tempo anterior, quando nós falávamos a respeito da palavra de Deus, da revelação, nós estudamos o Salmo 19, nós temos que lembrar que há dois tipos de revelação de Deus. Aquilo que é chamado de a revelação geral, que é essa revelação que Deus faz na natureza, e aquilo que é chamado de revelação especial, que é a revelação falada de Deus, seja através dos seus profetas, seja através das suas próprias palavras, seja através das Escrituras. Essa revelação também é chamada de revelação verbal, porque fala de Deus falando a respeito de alguma coisa. A revelação especial, ela é específica, ela é explicativa, ela fala sobre o mundo, sobre a criação do mundo, sobre o problema do mundo, sobre a salvação para o mundo. É na revelação especial que a gente conhece quem é Jesus, qual o plano redentivo de Deus, o caminho para a salvação. E é na revelação geral que nós vemos o poder e a majestade de Deus. Então, aí está a importância da pregação do Evangelho. Pois não há um ser humano sequer na face da terra que pode ser desculpado por não conhecer a Deus. O texto diz que todos nós conhecemos a Deus. E alguns vão pensar assim: Jean, mas e aquelas pessoas que estão tão distantes e que nunca foi pregado o Evangelho? Deus não será injusto se condená-las? Não, porque a palavra do Senhor nos diz que todos contemplam a Deus, que todos sabem que Deus existe. A grande questão é: quem é Deus? Como eu me aproximo de Deus? Quem é o meu intermediário até Deus? E isso a gente reconhece através da revelação especial. Por isso somos chamados a levar o Evangelho àqueles que sabem que Deus existe, mas não sabem quem é esse Deus. Por isso é papel da igreja ser esses reconciliadores. Nós não estamos apresentando um Deus novo, nós estamos dizendo quem é aquele que eles reconhecem na natureza, aquele todo-poderoso. Então, se você procurar relatos, vai ver em várias culturas,
completamente afastadas, distantes de toda a civilização, onde há um entendimento a respeito de divindade, um entendimento a respeito de ética, de moral, e tudo isso é derivado do entendimento de que há algo superior a nós. Alguns adoram a natureza, alguns adoram outros deuses, mas tudo isso é o que um dos reformadores vai chamar de os sensus divinitatis, que é o coração humano tem um senso do divino, sabe que há algo divino, embora não consiga elaborar muito bem a sua fé, não consiga sozinho descobrir todas as coisas. Todo ser humano tem no seu coração um entendimento de que há alguém acima de nós, Criador de todas as coisas. E a revelação especial vai nos mostrar, então, quem é esse Criador, quem é Cristo, o que é a salvação. Amém, queridos? Então, esse texto de Romanos capítulo 1 é um texto que a gente gastaria, assim, meses expondo, que é um texto muito rico. Na verdade, o livro de Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, é uma carta riquíssima em entendimento da palavra de Deus. Seria muito bom se você lesse essa carta pelo menos uma vez ao ano, se você lesse mais do que uma vez, porque ela fala a respeito do Antigo Testamento, ela fala a respeito da obra de Cristo, ela fala a respeito da decorrência da obra de Cristo na vida de todos. Então é um texto excelente para que você possa ter um entendimento maior a respeito da graça de Cristo. Amém? Então, uma vez que não há nada que eu possa fazer, só me resta me render à suficiência do sacrifício de Cristo. João capítulo 1, versos 11 e 12, é um texto que todos nós conhecemos, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A filiação a Deus é um direito outorgado àqueles que recebem a Cristo, ou que se reconhecem como pecadores e creem em Cristo. Há uma falácia dita por aí afora que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz o contrário. Filhos de Deus somente por intermédio de Cristo Jesus. Em outro momento a Bíblia vai falar sobre filhos de adoção. Um dos termos usados para a salvação é a adoção. Nós que não éramos povo, fomos transformados em povo de Deus através de Cristo Jesus. Então, somente através de Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Outro texto muito conhecido, Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, a grande comissão. Jesus diz aos seus discípulos: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação está anexada ao crer em Cristo, ao reconhecer que é somente em Cristo que há salvação. Pregação do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, versos 37 a 39, diz o seguinte: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A sequência do texto diz: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Isso chega até nós. O processo continua sendo o mesmo. Era real para aqueles que ouviram a pregação de Pedro, tanto era real para os filhos daqueles, quanto é real para nós, os que estamos longe dessa narrativa e que também fomos alcançados pela graça do Senhor. O processo continua sendo o mesmo, lembrar que somos pecadores, arrependemos-nos dos nossos pecados, fazemos isso de forma pública, confessando o nosso arrependimento de forma pública, através do símbolo que é o batismo. O batismo é essa confissão da salvação que já aconteceu. Mas agora lembre de uma coisa, não é o batismo que salva. O batismo é um símbolo de uma salvação que já aconteceu. Por isso, aquele que foi salvo se batiza, e não se batiza para ser salvo. O batismo é um símbolo, é uma ordenança de Cristo para aqueles que receberam salvação. Tanto que o texto que nós lemos de Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não fala quem não crê, ou quem crer e não for batizado. Fala quem não crê, simples assim. Porque a grande questão é o crer.
Se o batismo fosse necessário para a salvação, Jesus seria um mentiroso. Porque naquele dia em que ele estava ao lado de 2 pecadores, de 2 ladrões, um deles diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra desse texto? Lembra-te de mim. Jesus falou assim: viu, não vai dar não. Porque você precisa se batizar. E vai ser meio difícil você se batizar nessa cruz. Então você não vai para o céu. Foi isso que aconteceu? A resposta de Jesus é: fica tranquilo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Salvação, ela não depende do batismo, mas o batismo é um símbolo externo de uma salvação que já aconteceu. Amém? É o símbolo da aliança que fazemos com Deus, de forma pública, diante dos olhos dos outros. É por isso que o batismo tem que ser público, porque é uma confissão pública, diante de todas as pessoas, que ali está morrendo um velho homem, uma velha mulher, e nascendo para uma nova vida, ou simplesmente simbolizando algo que já aconteceu no mundo espiritual. Então, como eu posso ser salvo? Se a salvação é somente através de Cristo, precisamos nos render a Cristo, e nos colocar debaixo do seu senhorio. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Abre aí em Romanos capítulo 10. Eu deixei registrado aqui só uma partezinha do texto, mas esse é um texto bem rico também, que a gente não pode perder de vista. Romanos capítulo 10, vamos ler aqui também os versos 9 em diante. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está argumentando aqui contra aquela ideia de que somente os israelitas eram povo de Deus e seriam salvos. Paulo começa lá nos capítulos iniciais de Romanos dizendo que todos pecaram. Isso inclui judeus e isso inclui gentios. Da mesma forma, a salvação é alcançada a todos, sejam judeus, sejam gentios, porque em Cristo não há acepção, diferenciação, como diz o versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos os que o invocam. E aí o versículo 3 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é esse requisito para a salvação. Mas é somente dizer: Senhor, me salva, somente isso que nós precisamos entender. Que salvação é essa? O que é invocar a Deus? Qualquer pessoa pode dizer que eu creio em Cristo Jesus, né? Principalmente em momentos de grande dificuldade, ao leito de morte. Não, eu creio em Jesus. Mas o que é esse invocar o nome do Senhor? O texto continua dizendo, verso 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que não anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, olha o texto que a gente tira fora de contexto às vezes. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então aí está a sequência deste invocar, ou invocar, que é: como invocarão aquele que não creram? Então, para invocar eu preciso crer. Mas como crerão daquele de quem não ouviram? Então eu tenho que crer naquilo que eu ouvi. Mas eu ouvi de onde? Como ouvirão se não há quem pregue? É a pregação da palavra que leva ao conhecer objetivamente a respeito da salvação, que nos leva a invocar o nome do Senhor. A salvação, preste atenção nisso, a salvação vem a nós
prioritariamente através da exposição da palavra de Deus. Está entendendo isso? Por isso nós precisamos pregar. Há uma desculpa gospel evangélica bonitinha 2.0 nos nossos dias, que é aquela de, olha, eu não estou pregando o evangelho, eu estou só vivendo o evangelho para tentar influenciar as pessoas. E eu digo, isso é maravilhoso, isso faz parte. Os irmãos que estavam aqui nosso estudo de quinta-feira ou de quarta-feira lá em Planalto, no estudo de Tito, nós vimos o quanto Paulo fala que o bom exemplo torna atraente o evangelho. Mas nós precisamos pregar, nós precisamos falar. As pessoas precisam entender que há um pecado a ser vencido, o pecado que gera a morte, de que todos nós somos pecadores, e que o perdão dos pecados só vem por crer em Cristo Jesus e render a sua vida a Cristo Jesus. E essa pregação ela tem que ser ouvida, ela tem que ser entendida, porque a salvação vem pela exposição que gera a fé, que gera esse conhecer a Deus para que nós o invoquemos. Como crer em quem nós não conhecemos? Precisamos pregar o evangelho, precisamos fazer Cristo conhecido. Esse é o papel da igreja. É por isso que a igreja prega, para que esta verdade seja conhecida de forma objetiva. Embora todos os seres humanos, como eu falei, olham para a criação e sabem que há um Deus. É através da exposição desta palavra que as pessoas sabem quem é este Deus, sabem qual é o problema deste mundo criado e conhecem qual é a solução para esse caos e para a morte que há nesse mundo, que é a rendição a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Viu quanto é importante a pregação do evangelho? Já então eu tenho que pregar ou viver os dois. A minha mensagem só vai ser ouvida se a minha vida for um alto-falante dessa mensagem. Mas só viver não salva as pessoas que estão ao nosso redor. Só ser um bom exemplo, só ser um bom marido, um bom amigo, um bom trabalhador, não comunica aquilo que é necessário para ser salvo, que é saber a respeito do pecado e a respeito da salvação. Amém, queridos? Ficou bem entendido isso? A gente nunca pode esquecer o nosso papel como crente, porque há aí esse evangelho meio hippie, que diz, não, é só a gente ser bem legal, bem bacana, né? E as pessoas vão se aproximando da gente, quando menos percebe, elas estão caminhando com a gente na igreja, aquele negócio todo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa vida deve ser, sim, uma extensão da nossa pregação, mas nós, como servos do Senhor e servas do Senhor, precisamos objetivamente pregar a palavra de Deus, falar sobre pecado, falar sobre Cristo Jesus, falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus e chamar as pessoas ao arrependimento. Lembra das pregações que nós encontramos em Atos? Pedro, naquela primeira pregação no dia de Pentecostes, faz questão de falar, olha, tudo isso que vocês viram acontecer é culpa de vocês, é o pecado de vocês. Deus fez Senhor e Cristo aquele que vocês mataram. Há um pecado. E isso gera aquele desespero no coração daqueles que ouviam a Pedro. Eles dizem, e agora o que a gente faz? E a resposta de Pedro é, arrependam-se e sejam batizados. E vocês então receberão a plenitude, o dom do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. É necessário chamar os pecadores ao arrependimento. Isso é pregar o evangelho. Por isso que é tão importante a gente passar esse tempo aqui na escola dominical, para a gente tentar arrumar as ideias na hora de expor o evangelho. Lembrar que somos pecadores. Lembrar que nós não podemos chegar a Deus porque somos pecadores. Mas Deus nos amou em Cristo Jesus, entregando a Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Invocar o nome deste Senhor, se arrependendo dos seus pecados, e vão receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse é o resumo da pregação do evangelho. E é por isso que a gente faz isso todas as ceias. É por isso que Cristo instituiu aos seus discípulos e a todos nós a ceia, para que nós nos lembremos do sacrifício de Cristo, para que nós nos lembremos que o sacrifício de Cristo foi necessário.
A pregação do Evangelho, ela é tão necessária, que Deus, em Cristo Jesus, nos deixou inclusive este símbolo, que ele vai além das palavras. Já parou para pensar nisso? Que a pregação do Evangelho pela ceia, ela é multissensorial. Enquanto que a pregação do Evangelho, ela atinge os nossos ouvidos, a pregação falada do Evangelho atinge os nossos ouvidos, na ceia há um elemento palpável, há um elemento, desculpa a palavra, cheirável, há um elemento deglutível. Todos os sentidos estão ali, os nossos olhos veem, as nossas mãos apalpam, a nossa boca sente o sabor, sente o cheiro, para que essa pregação do Evangelho seja mais uma vez martelada no nosso coração, para que ela se torne cada vez mais concreta, para que a gente possa entender realmente que aquele corpo, aquele sangue foi pelos nossos pecados para a nossa salvação. Amém? Nós temos aqui mais algumas coisas a tratar, mas o nosso tempo já está adiantado. Então, na semana que vem, a minha intenção era terminar hoje, mas na semana que vem a gente continua falando a respeito de salvação, um assunto tão necessário, principalmente para você que tem o desejo de ser usado nas mãos do Senhor para levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Que todos nós sejamos esses, em nome de Jesus. Amém?